Olá pessoal, tudo bem? Nesse vídeo a gente vai ver algumas opções de quando estamos trabalhando com gráficos. A primeira delas vai ser a possibilidade de filtrar o gráfico. Como assim? Eu posso escolher quais dados que o gráfico vai mostrar. Isso é útil se temporariamente eu quero focar em algum tipo de dado ou se eu tenho um gráfico com muitos dados e eu quero vê-los alguns por vez, não todos de uma vez. Então, quando eu clico no gráfico, aparece, clica fora, fechar aqui, aqui. Apareceu aqui esse pequeno espacinho pequeno botãozinho de filtro. Se eu clico nele, aparecem as opções de filtrar. Então eu posso filtrar, por exemplo, não quero ver subsolo, não quero ver fevereiro. Quando eu aplicar, repara que a coluna correspondente ao subsolo sumiu, inclusive saiu da legenda, e o mês de fevereiro também não está mais aqui. Dessa maneira, eu escolho os dados que eu quero ver. Basta eu ticá-los de novo, aplicar, como eu fiz agora, e o filtro desaparece. Eu consigo filtrar também aqui pela parte de selecionar os dados. A parte de seleção de dados também permite o filtro, mas é um pouquinho mais demorado. O botão ali do lado é um filtro mais rápido. Uma outra opção que aparece tanto também aqui na parte de dados, quanto se eu quiser na aba Design, é esta, alterar linha e coluna. O que esse botão faz? Repare que aqui eu tenho os meses e aqui eu tenho cada área do prédio. Então eu tenho cada área de acordo com os meses. Se eu alterar linha e coluna, olha como muda a organização. Eu passo a ter aqui cada área do prédio e cada coluna representando um mês. Então eu vejo a evolução dos operários naquela área durante os meses. Ao invés de ver um mês, todos os operários em cada uma das áreas. Então essa mudança é muito útil quando você está construindo um gráfico e usa a seleção de dados automática. Por quê? Porque quando você selecionou aqui os dados automaticamente, não necessariamente eles estão na maneira como você queria eles plotados. O Excel tende a entender que o que está na linha é a série e o que está nas colunas vai ser o que ele vai plotar no eixo X. Você pode inverter isso sem ter que inverter toda a tabela, que é justamente o que esse botão daqui faz. Uma outra coisa que dá para fazer com o gráfico é a opção de movê-lo. Quando eu clico com o direito, ou então também tem aqui o botão mover gráfico, qualquer um dos dois, eu posso movê-lo. Eu tenho duas opções. Como objeto, que é como ele está aqui, movi ele, por exemplo, para essa planilha, ou ainda, agora eu vou usar o botãozinho, eu posso criar o gráfico como uma nova planilha. O que isso significa? Eu crio aqui uma nova planilha, que é o gráfico, apenas o gráfico. Qual a utilidade disso? Facilita na hora de imprimir. Se eu vou imprimir um gráfico, é muito melhor imprimi-lo dessa maneira do que se eu tentar ajeitar a impressão com o gráfico como objeto. Então eu consigo colocá-lo aqui e isso deixa mais fácil de mexer. Eu consigo dimensionar melhor a legenda, por exemplo, dimensionar melhor os elementos gráficos, enfim. Eu posso ir ajeitando para ficar numa aparência melhor, ajuda na visualização da impressão, ajuda na impressão e na própria impressão. E uma outra coisa que eu posso fazer também com gráfico é na hora de alterar o tipo, eu posso salvar um gráfico como modelo. O que isso significa? Se eu clicar aqui com o direito, reparem, salvar como modelo. É igual a salvar como um template. Então, imagina que você foi lá e resolveu mexer no layout do gráfico. Daí, aliás, um parênteses, no design, tem vários designs já pré-prontos, vamos dizer assim. Imagina que você pegou um design pré-pronto, daí você formatou, mexeu, pôs na legenda, enfim, até ficar do jeito que você quer. E esse vai ser um gráfico que você vai fazer constantemente. Você pode salvar como modelo, ele vai salvar aqui
nessa pasta. É importante ele salvar nessa pasta, por quê? Porque se você vier aqui depois alterar tipo de gráfico, uma das coisas que tem aqui é modelos. Você pode pegar, vai estar aqui os modelos que você salvou, e o tipo do seu gráfico pode ser um modelo já salvo. Nesse caso, não é só o tipo do gráfico, mas sim toda a formatação que você já colocou naquele gráfico é colocada também quando você selecioná-lo daqui. Então a vantagem é isso. Tem um gráfico que eu faço constantemente, ou eu gastei um tempão para esse gráfico ficar bonito, salva como modelo. E se você quiser mexer nos modelos na pasta, é só você clicar aqui nesse botão Gerenciar Modelos, que ele abre aqui a pasta que o Excel usa para ver os modelos de gráfico. Você pode, a partir daqui, copiar e colar arquivos para tirar para os modelos que você não usa mais apagar, ou o modelo, se alguém te mandou um modelo legal de gráfico, você pode colar ele aqui e o Excel vai passar a reconhecê-lo. Uma coisa interessante também dessa maneira de alterar o tipo de gráfico, observe aqui nesse gráfico de combinação, uma coisa bem legal. Quando eu tenho um gráfico de combinação e eu altero o tipo do gráfico por esse botão, por essa janela de interação, eu consigo dizer para cada série qual vai ser o tipo desta série e também para cada série dizer, você vai ser plotado no eixo principal ou no eixo secundário. Então, a maneira de você fazer um gráfico personalizado e bem diferente é você escolhendo o gráfico de combinação aqui e formatando série a série o que você quer que aconteça com ela. Bom, e por fim, um aviso, um cuidado, que são os gráficos 3D. Por que cuidado com o gráfico 3D? Esses dois gráficos são a mesma base de dados. Olhando assim nem parece, né? O gráfico 3D tem uma armadilha. Ele joga uma terceira dimensão que não tem significado nenhum em termos de dados. Mas na hora que você está olhando, então aqui eu estou vendo o laranja. O que tem significado é o laranja do topo. Só que eu também estou vendo o laranja da borda. Isso faz com que, de maneira falsa, eu ache que tem mais laranja aqui do que tem de verdade. Então, eu olhando esses dois gráficos, eu posso até achar que eles são diferentes, mas na verdade eles são o mesmo conjunto de dados. Isso acontece porque quando você vem aqui no gráfico, tem a rotação 3D. E eu consigo mexer nessa rotação 3D para fazer com que alguma cor seja mais visível do que a outra, colocando, por exemplo, essa cor na frente, colocando ela no fundo, mexendo na perspectiva. E dessa maneira eu posso tentar enganar uma pessoa. O mesmo vale quando eu tenho, por exemplo, um gráfico de colunas ou um gráfico de barras. Opa, eu tinha movido ele para cá. Vamos alterar o tipo do gráfico para um gráfico 3D. O que acontece? O que eu estou vendo aqui na frente, por exemplo, esses dois, eu vejo, eles têm o mesmo tamanho, mas eu vejo mais cinza. Por quê? Porque tem esse lado daqui que do vermelho está desaparecido. Isso pode me passar a falsa impressão de que um é maior do que o outro. Quando eles são do mesmo tamanho, não acontece tanto isso. Mas, quando eles têm tamanhos parecidos, pode dar a impressão que um é muito maior do que o outro, simplesmente porque eu estou vendo mais da cor. Então, cuidado com o gráfico 3D. Eles são mais bonitos? São. Mas eles podem distorcer uma tomada de decisão. Então, se você não estiver fazendo uma apresentação, se você realmente estiver querendo tomar uma decisão, quiser analisar os dados, prefira o gráfico 2D, que é mais correto, do que um gráfico 3D, que é mais bonito. Bom, então é isso, pessoal. Algumas dicas em relação a gráficos, algumas outras opções para trabalhar com eles. Temos mais vídeos de gráficos no nosso canal, temos outros vídeos do Excel. Não esqueça também de dar uma checada na nossa página do Facebook. Se tiver alguma dúvida, é só perguntar para a gente. E até o próximo vídeo.